Número de casos confirmados em Belo Horizonte duplica em 24 horas. Governo federal anuncia medidas econômicas para enfrentar a pandemia do coronavírus. E ainda, veja por que o ibuprofeno não é recomendado para tratar a Covid-19. Você confere essas e outras notícias no Horizonte Notícia, que já está no ar. Olá, já são 10 os casos confirmados de coronavírus em Belo Horizonte, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. O número dobrou em apenas 24 horas. Diante da situação, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, anunciou a suspensão por tempo indeterminado de alvarás de localização e funcionamento e autorizações emitidos para a realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas. A decisão, publicada no Diário Oficial do município nesta quarta-feira, passa a valer já a partir de sexta-feira, amanhã, dia 20 de março, e prevê o fechamento temporário de estabelecimentos comerciais como boates, feiras, exposições, congressos e seminários, além de shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas, cinemas e teatros, academias, clínicas de estética e salões de beleza, parques, bares, restaurantes e lanchonetes também entram na lista. O decreto não se aplica a supermercados, farmácias e serviços de saúde. A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas ficará a cargo dos órgãos de segurança pública, com o apoio da Subsecretaria de Fiscalização, caso necessário. Com a pandemia do coronavírus, a demanda por álcool em gel em farmácias de Belo Horizonte aumentou consideravelmente nos últimos dias e parte dos produtos já está esgotada em alguns estabelecimentos. Por isso, quem busca pelo álcool em gel tem se deparado com prateleiras cada vez mais vazias. Pode procurar à vontade. Máscaras de proteção e álcool em gel estão em falta nas prateleiras. A busca por esses itens aumentou bastante por causa do coronavírus. Eu vim atrás de máscara, porque eu estou indo embora para minha cidade e como eu vou estar no ônibus, e como eu não tive contato com as pessoas da minha cidade ainda, seria demais tenso, Não acho em lugar nenhum. A gente está buscando máscara, álcool, luva, só que já está tudo esgotado, entendeu? A falta se repete em toda a cidade. Mas mesmo quem encontra ou tem máscara em casa deve saber que o uso pode não ser o ideal. Então, a máscara, ela serve como a proteção, mais na forma de higiene mesmo, Ela tem que ser trocada a cada 2 horas, porque de acordo, por causa do ar, ela fica úmida, então ela perde realmente a efetividade. Quem tem que usar a máscara é quem está apresentando sintomas. O álcool em gel é efetivo para a proteção. O álcool em gel, ele é efetivo, ele é a 70%. Na falta do álcool em gel, ele tem a durabilidade até 2 horas. E na falta do álcool em gel, é até muito melhor e tem que ser feito a lavagem das mãos com água e sabão. Algumas práticas simples podem ajudar a evitar a proliferação do vírus. Mantenha a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas. Ao espirrar ou tossir, utilize um lenço descartável ou o braço para impedir que o vírus se espalhe. E lave sempre as mãos com água e sabão. Os cuidados são importantes porque, mesmo sem sintomas, as pessoas podem ser portadoras do Covid-19. A higiene básica mesmo, tem que lavar as mãos, mas lavar de forma correta, lá embaixo das unhas, no punho e tudo. Mas tendo álcool em gel dentro da bolsa é muito importante porque você pode usar ele com uma maior frequência, Então vamos reforçar, é importante lavar as mãos bem, lave entre os dedos, o punho, a palma das mãos para evitar a proliferação desse vírus que tem assustado tanta gente. E cientistas do mundo inteiro tentam entender como que o novo coronavírus se manifesta no corpo humano, A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomendou que pessoas que apresentem os sintomas não utilizem o ibuprofeno para aliviá-los. A Organização Mundial da Saúde recomendou nesta terça-feira que pessoas com sintomas não usem ibuprofeno para aliviá-los. Paralelamente, as autoridades francesas alertaram que os medicamentos anti-inflamatórios poderiam piorar os efeitos da Covid-19. A advertência do governo francês seguiu um estudo publicado pela The Lancet.
A pesquisa apontava para a hipótese de que uma enzima estimulada pelo ibuprofeno e outras drogas semelhantes poderiam facilitar e piorar infecções por vírus. De acordo com a OMS, especialistas das Nações Unidas analisam a questão. Assim como o ibuprofeno, cientistas também não recomendam o uso de aspirina e corticoides. Ainda nesta terça-feira, a OMS disse que 2 funcionários da organização testaram positivo para o vírus. Os casos foram confirmados na última quinta e sexta-feira e as pessoas estão em casa de quarentena. A OMS, sediada em Genebra, na Suíça, introduziu na segunda-feira o trabalho remoto para todos os seus funcionários não essenciais. Aqui no Brasil já são, infelizmente, 4 mortes por coronavírus e mais de 400 casos seguem em investigação. Diante da situação, o Brasil declarou estado de calamidade pública por causa da epidemia do novo coronavírus. Isso permite aumentar o limite de gastos para enfrentar a pandemia desse novo vírus. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu a seriedade da crise do novo coronavírus, mas pediu para evitar a histeria. O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva de máscara nesta quarta-feira. O presidente disse que a disseminação do novo coronavírus preocupa o governo, mas pediu o empenho da população para seguir as orientações das autoridades e evitar o clima de pânico no país. A minha obrigação como chefe de Estado é se antecipar a problemas, levar a verdade à população brasileira, mas que essa verdade não ultrapasse o limite do pânico. A equipe econômica do governo propôs nesta quarta-feira medidas para atenuar a crise gerada pela epidemia do novo coronavírus. Entre elas está a facilitação e a suspensão temporária de contratos de trabalho e a redução da jornada de trabalho e a redução proporcional de salários. Só corrigindo uma informação, são 4 mortes pelo coronavírus, 400 casos confirmados e mais de 1.000 estão sob investigação. E os governos do Brasil e da Argentina anunciaram medidas econômicas como subsídios, investimentos e créditos para enfrentar as consequências da nova pandemia. Vários países se mobilizam para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O governo brasileiro anunciou uma injeção milionária para reduzir o impacto da crise econômica causada pelo Covid-19. A nova pandemia de coronavírus já causou uma morte confirmada e quase 300 infecções no Brasil. A Argentina vai enfrentar a pandemia do novo coronavírus também na esfera econômica. O governo anunciou um pacote que inclui uma injeção de cerca de US$ 1,5 bilhão em obras públicas, habitação e turismo. O país sul-americano acumula quase 80 casos de infecção por Covid-19, 2 deles fatais. Da mesma forma, foi anunciada assistência financeira às pequenas e médias empresas. Milhares de trabalhadores na Argentina foram dispensados de seus empregos e incentivados a trabalhar de casa. Na América Latina, já existem cerca de 1.000 infecções e 8 mortes. Diante da situação que estamos vivendo, a Arquidiocese de Belo Horizonte, seguindo orientações das autoridades de saúde, optou pelo cancelamento ou pela suspensão de eventos. Confira algumas alterações que já foram confirmadas. Neste dia 19 de março, solenidade de São José, haverá apenas uma celebração às 7 horas da noite, presidida por Dom Giovanni, com a presença somente dos missionários redentoristas na Igreja São José. Os fiéis podem acompanhar a celebração ao vivo pela TV Horizonte. Na paróquia, os atendimentos de confissão estão suspensos até o fim do mês. Também neste dia 19 de março, dia de devoção ao padroeiro Santo Expedito, não haverá missas na Capela Curial de Santo Expedito, que fica aberta apenas para visitação em prevenção ao novo coronavírus. A peregrinação ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, organizada pelas comunidades de fé da região episcopal Nossa Senhora da Piedade, foi adiada. No dia 21 de março, quando seria realizada a Romaria, as comunidades da RENSP vão rezar em vigília pelas vítimas do coronavírus.
Em nota, a Arquidiocese de Belo Horizonte reforçou o pedido para que fiéis e religiosos evitem aglomerações e que sigam sem restrições as orientações e determinações do Ministério da Saúde e das autoridades competentes. Você pode conferir mais informações no site arquidiocesebh.org.br. E um grupo de cientistas australianos testam resposta imunológica do organismo ao Covid-19, um avanço potencialmente decisivo na luta contra esse novo vírus. Os cientistas coletaram amostras de sangue de uma paciente infectada e hospitalizada com sintomas moderados. Eles dizem ter observado uma resposta imunológica muito robusta que precedeu a recuperação clínica. Essa reação corporal ocorreu quando a paciente ainda estava visivelmente abatida, mas 3 dias depois já estava curada. Resultados similares e verificáveis foram observados em outros pacientes com sintomas moderados. As descobertas têm 2 aplicações práticas. A primeira é que ajuda os virologistas a desenvolver uma vacina, porque o objetivo da vacinação é replicar a resposta imune natural do corpo ao vírus. A segunda aplicação seria ajudar as autoridades de saúde a avaliar melhor quais pessoas são mais vulneráveis aos futuros surtos. O Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. A gente termina essa edição com um pedido. Se você pode ficar em casa, fique, não saia, evite aglomerações para a gente controlar essa pandemia aqui na nossa cidade. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, ao vivo. E é claro que a gente vai estar aqui esperando por você. Até lá!